Bom dia, pessoal. Hoje o tema da nossa leitura é Tome posse do capítulo 8º de Romanos. O capítulo 8º de Romanos é uma verdadeira libertação para todo filho de Deus. Esse capítulo é de fato revolucionário, mas para experimentarmos o seu real efeito em nossa vida, precisamos abandonar um comportamento muito comum em se tratando da vontade de Deus: nossa passividade. Temos de parar com esse comportamento de ficar aguardando os milagres pentecostais. Deus descer do céu como um trovão vindo socorrer você. Tudo o que ele vai fazer, fará mediante sua palavra e mediante o seu espírito. Tomemos posse dessas palavras e leiamos o capítulo 8º de Romanos sobre essa ótica. Esse capítulo inicia-se assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Antes, o homem não tinha opção. Estavam todos em Adão, mas agora, depois que cremos no Senhor, passamos a ter outra opção: estar em Cristo. Você quer estar em Cristo ou fora dele? É você quem escolhe. Por isso, não se comporte de forma passiva, jogando em Deus toda a responsabilidade. Muitos cristãos ficam prostrados, chamando: ó Deus, me ajuda. E Deus responde: levanta-te. Foi isso que ele falou para Paulo quando estava caído no chão: levanta-te e firma-te sobre os teus pés. Portanto, independentemente do que você estiver passando nesse momento, levante-se. Não fique prostrado, vencido pelo pecado, cabisbaixo, abatido e sem vigor. Firme-se sobre os seus pés e siga adiante. Deus quer santificá-lo, transformá-lo, conformá-lo e glorificá-lo em cada situação. Mas jamais que você fique abatido. Não aceite isso em sua vida. A chave para tudo isso que estamos falando está no próximo versículo. A lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Já está feito. Aqui não diz, te livrará. A palavra é categórica, já te livrou. Você tem de tomar posse desse fato. Se você estiver em Cristo e tomar posse dessa palavra, não haverá meios de o pecado ou os dardos inflamados do maligno afetarem a sua vida. Conforme falamos ontem, muitos cristãos tentam viver uma vida correta diante de Deus e dos homens, mas não conseguem. O motivo disso é que tentam fazê-los por si mesmos. Só há uma forma de vencer o pecado e a morte, e é pela lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus. O homem por si mesmo não consegue cumprir as exigências e os preceitos da lei de Deus, porque a lei do pecado opera em seus membros. Então Deus tomou a ação para si e enviou seu Filho. Jesus veio em semelhança da carne pecaminosa e em todas as situações em que foi provado aqui na terra venceu. Não somente cumpriu o que já estava escrito na lei do Antigo Testamento, como também no Novo Testamento. Elevou as exigências dessa lei. E como cumprir todas essas exigências? Há somente uma maneira, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. No Espírito vencemos toda a força contrária do pecado. No Espírito somos mais que vencedores. E agora, o que você vai escolher nesse dia? Andar na carne ou no Espírito? Tome posse do que Deus já fez por você e viva no Espírito. Pergunta de hoje é: como é possível cumprir as exigências da lei de Deus sem viver frustrado com as derrotas? Então, como diz o texto, acho que o primeiro passo é entender que Deus vai agir da forma dele e como ele quer, e não como você espera, né? Como é dado o exemplo no texto, né? As pessoas imaginam que Deus vai descer com um trovão do céu para poder intervir na sua situação e te ajudar da forma que você quer. E não, ele vai fazer da forma que ele quer, que ele sabe o que é o certo e o que a gente precisa, na verdade, né? E também, pelo que diz no capítulo 8º de Romanos, né? Que fala agora, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se a gente ter isso na nossa mente, a gente tem a certeza que a gente jamais teremos derrotas, né? E em vez de vivermos frustrados, nós temos que ter essa alegria no coração por sabermos que nós não temos mais condenação, que o nosso galardão, ele é com Cristo e é eterno. Exatamente. E o texto também fala que se nós estivermos pela lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, nós estaremos fazendo isso pelo Espírito e não por nós mesmos. E como eu faço em todas as minhas orações, eu sempre peço ajuda para Deus, para Ele acalmar o meu coração caso a minha vontade seja contrária à vontade dele. E que eu quero que a vontade dele sempre se sobressaia à minha.
Porque só ele sabe mesmo o que é melhor para todos nós, né? Então, qual seria o ponto-chave desse texto, o mais importante? Eu acredito que o ponto-chave é nós tomarmos posse daquilo que já é nosso, que é a nossa salvação, que já foi determinada lá na cruz. Justamente. E a leitura bíblica hoje começa em Mateus 5,17. Não pensem que vim revogar a lei e os outros profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Agora, Mateus 5, do 20 ao 48. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate, e ainda quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra seu irmão está sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem chamar de tolo está sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver fazendo a sua oferta no altar e se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Então volte e faça a sua oferta. Então, em acordo, sem demora com o seu adversário, enquanto você entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade lhes digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo o que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. E se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível que você perca uma parte do seu corpo ao ter seu corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita te leva a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível que você perca uma parte do seu corpo do que perca o seu corpo inteiro e vá para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe e se torna adúltera. E aquele que se casar com a repudiada comete adultério. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor que você jurou. Eu, porém, lhes digo: não jurem de modo nenhum, nem pelos céus, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que só o cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. E o que passar disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo: não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe você também a capa. Se alguém obrigar você a andar uma milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: ame os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque ele faz o seu sol nascer sobre os maus e os bons, e vir chuva sobre justos. Porque, se vocês amam aqueles que o amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E, se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Amém. Então, as leis do Novo Testamento foram dadas aí para nós seguirmos segundo o Espírito, né? Que já foi dito que segundo a carne a gente não vai conseguir sozinhos, vamos acabar frustrados. Próximo, João 6, 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Agora, Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Agora, Romanos 5, 17. Se a morte reinou pela ofensa de um e pelo meio de um só,
Muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Agora Romanos 8, 3. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne. Glória a Deus. Agora 2 Coríntios 3, 6. O qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A leitura de hoje com a oração está em Romanos 8, 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então a palavra de hoje que diz para que nós tomemos posse do capítulo 8 de Romanos, ela quer exatamente isso, que a gente entenda que isso já nos foi dado, que a lei se cumpre em nós segundo o Espírito. Isso é o nosso Salvador. Isso tem que acontecer conosco também, porque o nosso espírito já foi unido com o Espírito de Jesus também, né? Então, que vocês possam orar pedindo, Senhor, que a vontade da carne não sobressaia do Espírito e que Ele faça da vontade dEle na vida de vocês. E sempre pedir, se for o contrário, a vontade dEle da de vocês, que vocês aceitem isso de bom coração, para que não fique questionando Deus. Né? Então, bom dia para todo mundo e amanhã estaremos juntos novamente.